os irmãos com a paz do Senhor? É uma alegria grande poder estar aqui nesta noite para adorarmos o santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me sinto aqui muito honrado de estar aqui participando desse culto, de ser convidado pelo nosso grande amigo pastor José Henrique, um corpo de obreiros, pastores, pastoras, todos os obreiros e todos vocês. E eu quero agradecer, me sinto muito honrado de poder estar aqui adorando o santo nome do Senhor aqui na comunidade cristã Rocha Firme. Comunidade cristã Rocha Firme. 2 anos já, 2 anos de comunidade Rocha Firme, não é? E 8 anos estabelecidos aqui como igreja Rocha Firme, né? Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso querido irmão Joaquim. O irmão Joaquim sempre carinhosamente foi nos pegar lá na Estação Saúde. Muito obrigado, irmão Joaquim, e todos vocês aí, que o Senhor vos abençoe e vos guarde no santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, Deus tem colocado um tema aqui no meu coração e eu quero compartilhar com você algo da parte de Deus, da palavra de Deus, uma mensagem para a nossa reflexão, E o texto está em Jeremias no capítulo 33. Jeremias capítulo 33. É um dos chamados profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, Jeremias. Eu vou ler a partir dos versos 1 até o versículo 3, onde nós vamos concentrar a nossa mensagem aqui nesta noite. Jeremias capítulo 33, versos 1 até o versículo 3. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor, o Adonai, Jeová. E no versículo 3, o Senhor, ele usa a instrumentalidade de Jeremias e diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Abaixe um momento a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da tua santa e gloriosa presença. Nós queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te bendizer, porque o Senhor é grande e nós nos colocamos aqui como vasos nas mãos do oleiro. Ó Deus amado, convictos de que a palavra é tua, o povo é teu, esse povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja falando conosco nesta noite, a partir da tua palavra. É assim que oramos no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém, graças a Deus. Então, mais uma vez eu reitero aqui a minha profunda alegria de estar aqui, viu, pastor José Henrique? Me sinto honrado, no meio de tantos irmãos aí, e irmãs também, que pregam a palavra de Deus. O pastor separou este espaço para que nós estejamos aqui hoje. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nesta noite.
Esse texto foi escrito por Jeremias, o próprio Jeremias aqui que é citado no texto. Jeremias, cujo nome em hebraico significa Jeová estabelece. E foi escrito num período anterior ao momento em que a última leva de judeus foi para o cativeiro babilônico, isto é, no ano 590 antes de Cristo. Os judeus foram para a Babilônia em função da sua desobediência, do seu afastamento de Deus. Foram para a Babilônia em 3 levas. Em 606, quando foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não é? E outros membros da aristocracia judaica. Posteriormente, 597, com Ezequiel e mais 10 mil, cerca de 10 mil artesãos, homens que tinham alguma formação, não é? Na sua profissional. E posteriormente, em 586, houve uma terceira leva de judeus que foram definitivamente para a Babilônia, quando o templo de Salomão, ele foi completamente queimado, a cidade foi completamente destruída, e eles foram para a Babilônia. E eles cantam até um louvor lá em Babilônia, lá no Salmo 137, eles cantam: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos e lembramos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, nós penduramos as nossas harpas, e os moradores daquela região nos diziam: cantai-nos um dos cânticos de Sião, lá de Jerusalém, onde vocês moravam, cante um daqueles cânticos. E eles diziam: como podemos nós cantarmos o cântico do Senhor em terra estranha? Eles estavam cantando o cântico do arrependimento. Jeremias, ele já havia visto alguns prejuízos durante o percurso da história dos hebreus, ou dos judeus, desde o ano 606, como eu falei para você, 606, 597, 586, ficaram lá até o ano 536, perfazendo esse famigerado período de 70 anos do cativeiro babilônico. E ele agora, ele é encorajado pelo Senhor a buscá-lo com instância, acreditando que Deus irá responder sim, mas irá responder, não é? Na medida da sua misericórdia, porque Deus não é obrigado absolutamente a fazer nada para ninguém. Ele, quando faz, ele faz na medida da sua misericórdia. Amém? Essa é a realidade. Nós somos o que somos mediante a misericórdia de Deus. Deixa eu falar um pouquinho mais de Jeremias rapidamente com você. Jeremias, ele começou a exercer o seu ministério em 626 a.C. E ele exerceu o seu ministério até o ano 586, quando aconteceu aquela última leva, na época de um rei chamado Zedequias. Ele foi preservado em Jerusalém, porque ele era fiel a Deus, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. Ele tinha um compromisso com a ação do Espírito Santo na vida dele. E ele teve a oportunidade de acompanhar a governança, a administração de alguns monarcas, como Josias, o rei Josias. Você já deve ter ouvido falar, logicamente, com certeza, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, o último rei. Ele acompanhou a administração, a gestão desses homens, e ele começou a perceber o quanto os judeus estavam distantes da presença de Deus, o quanto eles se distanciaram da presença de Deus. E no meio desse contexto,
ele certamente colocando diante do Senhor as suas inquietações. E Deus que conhece o oculto e o escondido daquilo que está na nossa vida, Deus que conhece as nossas limitações, Deus que conhece o quanto nós somos vulneráveis, Deus que sabe o quanto nós dependemos dEle, Ele se colocando diante de Deus, ao ver certamente todo aquele contexto, aquele panorama político que não era o mais satisfatório, o Senhor usa a sua própria instrumentalidade para fazer uma convocação a Ele e a todos nós aqui nesta noite. O Senhor diz: clama a mim, clama a mim. O que significa o clamor a Deus? Clamor a Deus significa, dentre outras coisas, nós poderíamos definir, é olhar para cima. É quando a gente olha do ponto de vista horizontal, e nós não vemos muitas vezes alternativas, não vemos portas abertas. Há momentos da vida da gente de um perfeito deserto. Talvez haja pessoas aqui que passaram, estão passando por um deserto, mas o deserto não é um lugar definitivo, é um lugar de passagem. Isso vai passar, isso vai passar. Às vezes aquela nuvem que se assenhora da nossa vida, mas tudo isso vai passar. Do ponto de vista horizontal, nós não percebemos alternativas, e o Senhor faz uma convocação a Ele, e Ele convoca todos nós aqui nesta noite, começando aqui com a minha vida. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar a Deus, então, nós podemos definir, dentre tantas outras definições. Se eu fosse chamar aqui meia dúzia, 10 irmãos e irmãs, todos teriam uma definição de oração. Orar, falar com Deus. Agora, orar também é olhar para cima. O Salmo 121, ele dá uma definição de clamor muito interessante. Ele diz: o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Clamar é elevar os olhos para os montes e saber que acima dos montes há um Deus que governa toda a terra. A nossa nação passou por uma situação e muitos cristãos ficaram abatidos porque não aconteceu politicamente segundo as nossas expectativas. E eu me lembro que numa reunião, que às quartas-feiras eu ministro com a permissão de Deus lá no centro da cidade, na rua Conselheiro Furtado, eu estava compartilhando com os irmãos. Eu falei: irmãos, quem sabe Deus está permitindo essa situação para que nós tiremos os olhos de um homem, ou de quem quer que seja, e coloquemos os nossos olhos diante de Deus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Com todo respeito, a dignidade de quem quer que seja, o livramento da nossa vida, dessa igreja, o livramento da nossa nação, sabe quem dá? É Deus. É Ele quem dá o livramento. Não que a gente é contra isso, aquilo, a gente nem está aqui para falar sobre isso, até porque isso não leva a lugar nenhum. É gente mentirosa, gente oportunista. Mas a nossa confiança precisa estar em o nome do Senhor. Eu me lembro quando Deus usou o profeta Isaías, se não me falha a memória, está no capítulo 42 do seu livro, no versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. A glória é de Deus. Quando eu clamo a Deus, eu reconheço que a glória é dele, que o poder é dele, que tudo é dele.
Quando eu clamo a Deus, eu estou reconhecendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando eu clamo a Deus, eu estou reconhecendo que Ele que administra todas as coisas, Ele é o grande gestor, Ele é o grande dominador. Se não vejamos, o Salmo 24 nos diz que do Senhor é a terra. A gente vai ficar com medo porque fulano, cicrano, você entende? Eu não quero entrar em detalhes, e nem essa é a minha proposta. Eu nem gosto de falar sobre essas coisas, eu acho que é perda de tempo. Se alguém acha que isso é ser alienado, não estou dizendo você, então eu sou alienado. Eu prefiro ser alienado do mundo e estar intimamente ligado com Deus. Não que a gente está alienado, a gente sabe, a gente está antenado, a gente sabe das coisas, mas sobretudo eu confio nesta palavra. Eu confio na palavra de Deus, eu procuro confiar. E o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os rios e afirmou sobre os mares. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E lá no finalzinho do Salmo 24, o salmista, ele recebe uma inspiração de Deus, e ele começa a louvar a Deus, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o chamado Jeová Sabaote. Ele é o Rei da Glória. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou me derramar diante de Deus e vou reconhecer que Ele domina. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, não quero passar, eu não tenho a menor preocupação quanto a isso. Não tenho a menor preocupação. Isso não quer dizer que a gente não tem autoestima como você. Temos autoestima, precisamos ter. Não é verdade? Precisamos ter. A nossa autoimagem, precisamos, isso é importante. Isso tem a ver com a preservação da nossa integridade psicológica, emocional, nossa integridade física. Mas nós precisamos confiar em Deus. Eu já presenciei situações, e às vezes eu posso ter esse tipo de prática também. Pastor, ora por mim. O Deus acaba de falar que Ele está no controle. A gente sai dessa porta para fora. Eu estou falando hipoteticamente, não estou dizendo que aconteça isso aqui com você. Eu estou falando como igreja, amém? Não vim aqui para julgar você, absolutamente, todo o meu respeito a essa comunidade, a igreja do Senhor Jesus. O pastor acaba de orar, a palavra fala que Deus está no controle, a gente sai dessa porta para fora e a gente diz: ai meu Deus, será que vai dar tudo certo? Você acabou de colocar diante de Deus, amados. A gente acabou de colocar diante de Deus. Não sei se isso faz sentido para você. A gente acabou de colocar diante de Deus. A gente acabou de cantar: grande é o Senhor e muito digno de louvor, o Senhor de toda a terra. A gente canta, a gente prega, a gente fala, e de repente é possível que eu saia. Não é como eu já vivenciei com amigos, pessoas idôneas. De repente está super preocupado, perdendo o sono, porque será que o sistema X, será que o sistema Y? O nosso mundo está nas mãos de Deus. O teu amanhã, você que está preocupado com o amanhã, eu sei que não é fácil. Existem algumas demandas, algumas pendências que nós temos que administrar no contexto da nossa vida, que só quem passa por elas sabe.
Recentemente, a minha esposa teve um acidente, ela foi submetida a 3 cirurgias da perna, a minha vida mudou de ponta cabeça. Tinha dia que às vezes eu nem queria levantar da cama, eu falava: Deus, se o Senhor quiser, pode me levar com cama e tudo. Mas aí Deus dá um up na gente, né? Falando: não, meu filho, né? Como se dizer: não, meu filho, peraí, tem uma jornada, você vai caminhar, e Deus está falando contigo também, que você vai caminhar, tem uma vitória para a tua vida, existem portas que serão abertas, amém? Quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, esse clamor que Deus estava requerendo de Jeremias, por ele estar contemplando todo o panorama tenebroso que se instaurou entre os judeus. Só para você saber o que acontecia lá entre os judeus, havia homossexualidade, idolatria, Sabe o que eles faziam também? Eles pegavam suas criancinhas, algumas delas, e ofereciam essas criancinhas a uma divindade oca. Eles colocavam fogo dentro dessa divindade chamada Moloque, e eles jogavam aquelas criancinhas dentro daquela grande estátua. E esses mesmos homens que concordavam com essas práticas, eles queriam paralelamente oferecer o sacrifício no altar do holocausto de Deus. E Deus estava mostrando isso para Jeremias. Jeremias não via alternativas viáveis, alternativas políticas, éticas, morais, palpáveis, positivas, para que a nação pudesse sair daquele caos, daquela situação crítica, crônica que eles estavam vivendo. E no meio de tudo isso o Senhor disse: clama a mim, Jeremias, e eu vou te responder. Jeremias, clama a mim, eu vou te responder, decodificando, eu vou abrir portas onde não há portas. Jeremias, eu vou aplanar caminhos para a tua vida. Jeremias, eu vou demonstrar para você alternativas, porque Ele é o Deus que está sentado no seu trono e Ele contempla todas as coisas. O Salmo 103, versículo 19 diz que o Senhor, Ele tem assentado o seu trono nos céus, e o seu poder domina sobre tudo. O seu trono foi estabelecido lá nos céus. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas, e o seu poder, o seu domínio está sobre toda a terra. O Salmo 46, ele nos diz do Senhor, ou melhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha, bem conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e um socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará até o romper da manhã. As nações, elas se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E no Salmo 10, no Salmo 46, ele diz assim: aquietai-vos. Deus fala comigo e com você hoje. Quem clama a Deus, ele se aquieta. Ele clama a Deus, mas ele aquieta o seu coração. Tem um lenitivo do céu hoje aqui, o ansiolítico do céu. Não precisa passar lá na farmácia, não. Nada contra, hein? Por favor. Se tem alguma prescrição, nada contra. Não estou apregoando isso, não. Mas tem um ansiolítico do céu para a tua vida. No nome de Jesus, seja ministrado aí, ministrada com uma bênção de Deus aí no teu coração. Como é que Deus faz essas coisas? Eu não sei, mas eu sei que Ele faz, porque Ele está me levando a ministrar isso para você agora, em nome de Jesus. Receba esse lenitivo dos céus aí,
esse lenitivo dos céus aí. Às vezes o desespero quer bater, né? O desespero quer bater na vida da gente, e a gente fala: meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? E agora Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, quando eu clamo a Deus, eu preciso ter consciência da grandeza de Deus. Assim como uma criança, você já deve ter ouvido essa ilustração, mas é muito pertinente. Você está na Avenida 23 de Maio, ou na Avenida Jabaquara, vai, ou na Imigrantes. Você está com uma criancinha, se ela está com o pai, o pai está segurando na mão dela, ela não quer nem saber, eu estou na mão do meu pai. Ela não quer nem saber, o pai está preocupado, fala: não, precisa atravessar na faixa. Ela não quer nem saber, ela está na mão do pai. Quando eu clamo a Deus, eu estou nas mãos do Pai. Você está me entendendo? Isaías capítulo 41, versículo 10, nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E no versículo 13 do capítulo 41, se não me falha a memória, ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, porque eu te ajudo. Quando eu clamo a Deus, eu preciso reconhecer que Ele é grande. Eu sou pó, eu sou um vaso nas mãos do oleiro, mas Ele é muito grande. Eu preciso estar convicto da grandeza desse Deus. Eu preciso estar convicto de que Ele domina sobre tudo. E uma segunda situação que precisa acontecer na vida da pessoa que clama: quando eu clamo a Deus, eu sei que o impossível vai acontecer. Amém? O impossível vai acontecer. Eu não sei como, se você me perguntar, eu não sei como, mas Deus sabe como. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito, ele perscruta, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando eu clamo a Deus, aquilo que o meu olho não viu e que o meu ouvido não ouviu e que não subiram ao meu coração, essas coisas inusitadas, fenômenos. Sabe o que é um fenômeno? Aquelas coisas que aparecem, que eu não estou acostumado a ver. É possível que Deus vai te surpreender, porque você está clamando a Ele. Você está colocando diante dEle os teus cuidados. E Ele vai te surpreender. Portas serão abertas, caminhos serão aplanados no nome do Senhor Jesus. Isaías, parece-me que está lá no capítulo 43, no versículo 19, Isaías diz assim: eis que farei uma coisa nova. Eu falei Isaías 43, 19, não é? Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Eis que eu porei um caminho no deserto e rios do ermo. Quando nós clamamos a Deus, nós cremos que Deus, Ele fará uma coisa nova, uma alternativa nova, uma situação nova, que eu não imaginava. Mas quando eu clamo, eu exerço a fé. Dentre as definições de fé, nós temos uma grande definição de fé, uma das maiores definições de fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Essa é uma grande definição de fé. Mas houve um homem, e eu não estou querendo aqui dizer que esse homem, ai meu Deus, que grande homem. Era um grande homem sim, mas não suplantou logicamente o conceito bíblico. Mas ele dizia que a fé, esse homem chamava-se Soren Kierkegaard. Ele disse lá no século XIX, ele disse que a fé é como um salto no escuro,
É uma teoria, mas ela faz sentido. A fé é como um salto no escuro, onde você pula e está convicto de que vai cair nos braços de Deus. Tem situações da vida da gente que a gente faz o que deveria ter feito. A gente tem orado, a gente tem trabalhado, a gente tem vindo à igreja, nós dizimamos, nós ofertamos, nós temos procurado ser corretos das coisas que fazemos. Se isso está acontecendo, e mesmo assim, algumas intempéries têm acometido a nossa vida, eu posso me lançar nas mãos de Deus, eu posso estar contemplando uma grande escuridão, eu não estou vendo a famigerada luz do fim do túnel, mas eu preciso estar convicto de que a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, amém? Glória a Deus. O que corresponde o clamor a Deus, esse clamor a Deus? Nós já temos apresentado aqui algumas definições do clamor a Deus, e eu vou procurar correr um pouquinho mais aqui, contra o tempo que urge, e eu não quero atrapalhar aqui a liturgia, a organização cultual da igreja. Na igreja primitiva, que foi fundada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, a atitude do clamor a Deus correspondeu a um retorno ao cenáculo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqueles irmãos, aqueles apóstolos, discípulos do Senhor, eles após o terceiro dia que o Senhor ressuscitou, ele ressuscitou no terceiro dia, não é? No primeiro dia da semana, foi crucificado na sexta-feira da paixão, sexta, sábado e domingo, no terceiro dia ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, fim dos 40 dias, ele estava agora lá no cume do Monte Olivais, ou chamado Monte das Oliveiras, e nos momentos que antecederam a partida do Senhor Jesus, Jesus fez a eles uma recomendação, fez-lhes uma promessa, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, antes dele ser assunto, a ascensão, o traslado de Jesus para a glória, quando aquela nuvem o ocultou, 2 varões de branco se posicionaram entre Jesus que estava sendo assunto e os discípulos, e disseram: varões galileus, por que estás olhando para os céus? Este mesmo Jesus que para o céu viste subir, ele há de vir, assim como para o céu vistes ir. Ele há de vir, ele virá. E Jesus, antes dessa sua trasladação, da sua ascensão, ele fez uma promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ele fez essa promessa, e de posse dessa promessa, os discípulos do Senhor retornaram para Jerusalém, e eles foram buscar ao Senhor, eles foram ao cenáculo, Clamar a Deus é retornar a Jerusalém, ir ao cenáculo para buscar a Deus. Sabe o que era o cenáculo? O cenáculo na antiguidade, onde aqueles quase 120 irmãos no dia de Pentecostes foram batizados com o Espírito Santo, historicamente é reconhecido que era um salão anexo ao lado da casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o autor do segundo evangelho, o evangelho de Marcos, também chamado João Marcos. Era um local de refeição, e lá em Jerusalém eles estavam lá buscando a Deus, eles ficaram buscando. Historicamente nós sabemos que eles estavam lá durante 10 dias buscando a promessa, porque havia uma promessa de Deus. Quem clama a Deus, ele precisa crer nas promessas de Deus.
Deus, ele se inclina, ele está predisposto a abençoar pessoas que clamam a ele, pessoas que invocam o nome dele, pessoas que se derramam diante dele. Você quer ver um texto que fala muito sobre isso? O Salmo 55, versos 16 e 17, se não me falha a memória, o salmista diz assim, em hebraico diz assim: Erev vavoker vetzahoraim asirá ve'erme vashemacol. Isto é, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a ti, e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista ele faz uma declaração de que ele ora a alguém que responde. Às vezes ele não responde do meu jeito, às vezes ele não responde do meu tempo, mas ele responde. Ele nos alimenta, ele nos fortalece, ele nos renova, ele renova as nossas convicções, as nossas forças, para desempenharmos a nossa caminhada. E aqueles discípulos do Senhor, atendendo a promessa do Senhor Jesus, que dizia: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eles foram para Jerusalém, subiram ao cenáculo. E depois eu quero me fixar um pouquinho no verbo subir, não é? Subiram ao cenáculo, e lá estavam clamando. Nós sabemos que eles clamaram lá durante 10 dias. Mas eles não sabiam que eram 10 dias. Eles não sabiam. Eles não sabiam se a promessa viria no primeiro dia, no segundo dia. Não sabiam. Eles não sabiam se a promessa viria no 10º dia, no 20º dia. Não sabiam. Mas eles estavam deliberados a clamar. Deus quer que eu saia daqui nesta noite. Eu espero que essa mensagem, humildemente falando, ela alcance o teu coração. A bênção de Deus, ela é igualmente proporcional ao nosso clamor a Ele. Quanto mais eu clamar a Deus, mais eu estarei próximo da bênção do Senhor. Mais eu estarei próximo das promessas do Senhor. E a Bíblia diz que eles, chegando lá em Jerusalém, eles começaram a clamar. Eu já disse e reitero: clamaram 1 dia, 2 dias, 10 dias. Eles não sabiam em quantos dias que a bênção viria, mas eles estavam de posse de uma promessa. Eles sabiam que a palavra do Senhor Jesus Cristo, a sua promessa é irrevogável. Palavras de homens, não é? Tem gente que promete tanta coisa, né? Eu não vou falar o que alguém prometeu, não vou falar, mas você sabe, não é? Não. E são palavras revogadas, não é verdade? Mas a promessa do Senhor, ela é irrevogável. Deus tem uma promessa para a tua vida, tem uma bênção para a tua vida. Quem crê que Jesus tem uma promessa para a sua vida, uma bênção para a sua vida? Eu estou indo já para o final dessa mensagem. Deus tem uma promessa para a tua vida. Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. E no 10º dia, consta lá em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois eu quero trabalhar um pouquinho com você o verbo subir, mas antes disso vamos voltar para Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, a segunda grande festa anual dos judeus. Haviam 3 festas, né? O Pêssar, que é a Páscoa, aquela festa em que eles festejavam a saída da terra do Egito, que aconteceu em torno do ano 1491 a.C. Posteriormente havia a festa de Shavuot, que é Pentecostes, as 3 grandes festas. Shavuot ou Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, eles dedicavam a Deus aí
parte das primeiras colheitas, e posteriormente a festa de Sucote, uma terceira grande festa. Sucote, cabanas ou tabernáculos, muito conhecida. E cumprindo-se essa segunda festa, festa de Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, por isso que nós somos chamados pentecostais, porque nós acreditamos no dom, porque pentecostal, Pentecoste não tem nada a ver com o Espírito Santo, passou a ter essa conotação com o Espírito Santo. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, aqueles discípulos que estavam concentrados no cenáculo, reunidos no cenáculo, estavam confiando na promessa do Senhor, eles buscavam a Deus, eles clamavam a Deus, como diz aqui Jeremias no capítulo 33 e no versículo 3 do seu livro. Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, segundo o Espírito Santo de Deus permitia que viesse sobre cada um. Você pode dar glória a Deus? Aí a conotação, hoje nós somos pentecostais, porque cremos no dom do Espírito Santo que se manifestou no dia de Pentecostes. Eu não estou falando nenhuma novidade para você, mas isso é pedagogia, a gente repetir algumas coisas, não é? Eu gosto muito de Deus porque Ele repete. Às vezes o filho não tem muita paciência quando a mãe repete alguma coisa, só ela já falou, mãe. Deixa a mamãe falar, deixa ela falar. Às vezes a esposa também não tem muita paciência, que o esposo já falou, fala outra vez, qual é o problema? Senão a gente vai ter que discutir com Deus. A gente vai ter que discutir com Deus. Porque Deus, Ele repetia algumas coisas, acho que Deus é um grande pedagogo. Mas eu não quero sair da mensagem aqui. Mas o Espírito Santo acho que está me encaminhando aqui, só para a gente dar uma pontuada aqui, se você me permite, sem querer invadir ou desrespeitar a tua privacidade. Falei bem agora ou não? Obrigado, irmão. Entendeu? Então, porque Deus ele se ocupa muito em repetir. Você já ouviu falar no livro de Deuteronômio? Sabe o que é Deuteronômio? Deuteronômio, por exemplo, é o livro de Devarim, no hebraico é Devarim. Devarim, é traduzido para o português Deuteronômio. Na verdade Deuteronômio não é português, é grego. Deutero é segundo e nomos é lei, quer dizer, a segunda lei. Mas tem uma segunda lei? Não, é a repetição. Segunda lei porque é a repetição, é Deus repetindo algumas coisas que eles já tinham ouvido, porque eles iam entrar numa terra, e Deus, muito preocupado, Ele começou a repetir coisas, falar novamente algumas coisas. Talvez alguns hebreus, talvez, não está lá no texto sagrado, talvez dissessem para Moisés: Moisés, a gente já sabe, não, mas fica quietinho, é que Deus está mandando falar tudo outra vez, você gravar no coração. E Moisés começou a falar, a comunicar tudo aquilo que Deus já havia anteriormente falado lá no livro de Êxodo, falar tudo outra vez, porque eles iriam entrar numa terra, e eles deveriam estar de posse das promessas de Deus, guardarem as promessas de Deus, para que não viessem cometer algum delito que comprometesse a sua relação com Deus. Você quer um outro exemplo? Filipenses capítulo 3, no versículo 1, na Almeida Revista Corrigida, que é uma versão que muito permeia as minhas reflexões, ainda que eu gosto da Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada, mas as minhas meditações é Almeida Revista Corrigida. Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. O que ele disse? As mesmas coisas.
Como que dizendo, eu vou repetir algumas coisas para vocês, calma aí. Não, mas Paulo, você já falou. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Quando o namorado tiver alguma coisa para falar para a namorada, ainda que já falou, dá o ombrinho para ele falar. E ela também, quando quiser falar, dá o ombro para ela falar. Quando a mamãe quiser falar alguma coisa que já foi dita, deixa ela falar. Isso é comunicação. Clamar a Deus é se comunicar com Deus. Quando eu me comunico bem com Deus, eu também me comunico bem com a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Agora, para concluir aqui as minhas reflexões, quando esses discípulos do Senhor, lá no Monte das Oliveiras, eles receberam uma promessa do Senhor para voltar a Jerusalém. Eles voltaram a Jerusalém. E sabe o que significa voltar a Jerusalém? O termo Jerusalém que você conhece é um termo hebraico que significa cidade de paz, habitação de paz. É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou alegorizando aqui, eu estou tratando no sentido figurado. Literalmente, concretamente, Jesus diz, volte para Jerusalém. Agora, estar em Jerusalém, que significa cidade de paz, significa estar em paz. Às vezes tem um sentimento que quer me tirar a paz, às vezes eu não sei muito bem o definir. Fala, meu Deus, eu não sei o que é, parece que eu já acordei angustiado, angustiada. Não é? Parece que eu já acordei angustiado. Eu não sei se isso faz sentido para você. Às vezes tem dias que eu levanto e eu falo, meu Deus. Até que Jesus, é como se ele dissesse, volta para Jerusalém. Clamar a Deus é estar em Jerusalém. É receber a paz de Deus. Nós temos o hábito, né? Na minha igreja lá, a paz do Senhor, ou graça e paz. Paz, é tudo a paz do Senhor, não é, pastor? Não é? É tudo a paz do Senhor, graça e paz. Aqui é graça e paz, mas graça e paz, pastor? Graça e paz? Paz do Senhor, graça e paz, paz, o carioca, paz, não é? Que eu acho linda, né? A expressão, a expressividade do carioca também, não é? E paz. Hoje Deus, Ele está derramando uma porção da sua paz no meu coração, no teu coração. Tudo que nós precisamos é um pouquinho de paz. Quando a gente está em paz, nós administramos melhor o nosso tempo, administramos melhor os nossos conflitos. Quando nós clamamos a Deus, automaticamente eu vou me apropriando num ato simultâneo. Ao mesmo tempo, eu clamo a Deus e Ele começa a distribuir a mim a sua paz. Tudo que Deus quer é que nós tenhamos paz. Lembra quando Jesus ele ressuscitou? Os discípulos estavam todos amedrontados porque ainda não tinham as notícias mais concretas. Eles estavam assim um tanto quanto duvidosos, apreensivos no tocante à sua morte, não é? Será que ele ressuscitou? Eles estavam trancados numa sala, com medo dos judeus, da represália dos judeus. Quando de repente Jesus, com porta fechada e tudo, porque tem hora que a gente abre a porta, via de regra, a regra geral é abrir a porta para ele entrar, né? Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Então eu abro e ele entra. Mas existem o advogado diz que é a regra de exceção, né? Existem as exceções da regra. E como exceção, ele entrou com porta fechada e tudo. E ele disse, Eirene Rimim. No grego é Eirene Rimim. Paz seja convosco. Eu fico imaginando como aquele ambiente foi dominado pela paz. Tem uma paz de Deus que ela domine esse ambiente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus de Nazaré, como você também.
Tudo que Deus quer é que nós tenhamos a paz. Lá em Números capítulo 6, a partir do versículo 24, certa feita o Senhor mandou a Moisés que chamasse Arão e os seus filhos para que dessem uma bênção para os israelitas. Está lá em Números capítulo 6, versos 24 a 26, em hebraico diz assim: Yavarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panai velecha vehunecha, Issa Adonai panai velecha veiasen lecha shalom. Isto é, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. 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 Você recebe a paz do Senhor aqui? Isso não é um chavão, não. Isso é a palavra de Deus, tem uma paz de Deus. Você vai sair daqui, vai ter gente que vai ter uma noite de sono extremamente reparadora, que vai levantar amanhã para enfrentar os desafios da vida cheio de paz. Você crê nisso? Levante a sua mão. E para concluir, ainda bem que eu estou sem paletó, que o pastor José Henrique não dá para puxar meu paletó, mas já vou terminar, pastor José Henrique, me perdoa, pastor José Henrique, que o pastor José Henrique, ele me deu um tempo, estou passando aqui de lá 5 minutos, mas já vou terminar, desculpa pastor, me perdoa. Quando eles voltaram lá do Monte das Oliveiras, de posse da promessa do Senhor Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, etc e tal, você já sabe a promessa. Eles voltaram para Jerusalém, cidade de paz, habitação de paz. Mas quando chegaram em Jerusalém, diz assim, que eles subiram ao cenáculo. E eu quero pegar esse termo, subir ao cenáculo. Logicamente que é o sentido literal lá, concreto. Eles subiram, simplesmente subiram. Mas eu quero alegorizar ou contextualizar para a nossa vida espiritual. Quem clama a Deus, ele sobe. Tem um ditado aí popular que diz assim, que para descer, como é que eu esqueci o resto? Me ajuda aí, gente. Todo santo ajuda. Quem clama a Deus, ele vai subir, ele sobe. Sabe o que significa subir, amados? Eu sou de uma época, eu me converti lá em 1980. Tem gente aqui que não era nem nascido. Quantos anos você tem? Meus 17 anos. Eu me converti em 1980. E não só naquela época, mas mesmo depois, às vezes a gente sente arrepio. Ai meu Deus, eu sinto uma presença aqui. Isso é bênção, acontece. Mas tem momentos da vida que a gente não sente arrepio, sabia? Mas eu continuo clamando. Porque a minha fé não depende de arrepio. Poxa, de repente eu estou indo na contramão da expectativa de pessoas. A minha fé não depende de arrepio. Às vezes você vai passar por vales, onde parece que tudo e todos estão distantes de você. Mas no meio daquele vale, quem clama a Deus, ele sobe. Ele vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, ele vai contrariamente aquele sentimento vazio, aquele sentimento de solidão, mas ele sabe que ele pode subir ao cenáculo, ele sabe que ele pode clamar a Deus, ele ou ela sabe que pode clamar a Deus, no meio daquela situação nebulosa, daquela situação crítica. Mesmo assim, eu sei que posso clamar a Deus. Vamos pegar um texto bíblico para a gente fundamentar isso, para concluirmos a mensagem? O Salmo 23, o Salmo do rei Davi, o filho de Jessé. Davi ben Jessé, Davi, o filho de Jessé, lá de Belém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera a minha alma,
guia-me pelas veredas da justiça. Agora, aí sim, agora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí é quem clama, aí eu quero ver quem clama. Às vezes a gente passa por alguns vales da vida. Viu, mulher? Viu, jovem? Você não tem defeito de fabricação, não. Você não, isso acontece com todo mundo. Problemas todo mundo tem. E Deus nos ajuda a enfrentarmos diante dele esses problemas, a clamarmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Abaixe a sua cabeça, vamos orar a Deus.